A maneira em que pensamos, trabalhamos e nos relacionamos geralmente é vista como a mais certa. Só que na realidade, isso não funciona bem assim. Novas mentalidades surgem, alterando hábitos, costumes, na maneira de agir, falar e até de trabalhar. Para entendermos isso melhor, primeiro vamos voltar ao tempo, para a década de 40. Fim da Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, os soldados retornaram aos seus lares. Muitas mulheres engravidaram, causando um boom na quantidade de bebês. É aí que surge uma nova geração, os Baby Boomers. Na época, a população se reunia em movimentos como o Woodstock, para mostrar que o que mais se queria era um mundo de paz, amor e menos violência. No Brasil, não foi diferente. Os Baby Boomers eram jovens quando surgiu a ditadura. Foi a geração que lutou contra os militares, que eram fãs da Jovem Guarda e do tropicalismo, que apreciavam bossa nova, enquanto alguns o rock and roll. Criados com uma educação, hábitos e costumes diferentes, os Baby Boomers possuem uma ideia de construir uma carreira sólida, de fidelização ao trabalho, em que ele se sentisse realizado. Avançando no tempo, temos a geração X, nascida entre a segunda metade dos anos 60 e por toda a década de 70, tempos de regime militar e muita censura. Após os anos 80, muitos ainda jovens assistiram às diretas já, conheceram a AIDS e viram a morte de ícones como Cazuza e Freddie Mercury. Pintaram as caras para derrubar Fernando Collor e viram a tecnologia entrar com mais força em suas casas. A geração X é aquela que não se importa em trabalhar em excesso. Tudo isso para se assegurar financeiramente. São apegados a títulos e a cargos. Cada passo conquistado é mérito do esforço do seu trabalho. Agora, continuamos nos anos 90. 1994, Brasil tetracampeão mundial. O país, graças ao Plano Real, se desenvolveu mais. E nesse novo cenário surgem jovens, que nasceram em contato com computadores, celulares entre outros aparelhos. Esses são jovens da geração Y. Esses jovens não se importam muito com estabilidade no emprego, gostam mais de ter prazer no trabalho. São pessoas que procuram expressar novas ideias, são apegados ao uso constante da tecnologia, são impacientes e procuram crescer rapidamente nas empresas. A verdade é uma só. Todas as gerações são importantes. Mesmo diferentes, possuem características próprias e, se conviverem em harmonia, a tendência é que uma complemente a outra. Mas e no mercado de trabalho? Como agem as pessoas de diferentes gerações quando se relacionam nas casas, nas escolas ou até mesmo no seu ambiente profissional? É isso que vamos discutir agora no Tela Mackenzie. Seja bem-vindo! Olá, está no ar o Tela Mackenzie. E depois da nossa abertura, você já sabe que o nosso tema de hoje são as gerações. Afinal, cada uma delas tem características bem diferentes por terem nascido em tempos diferentes. E quando todas elas convivem juntas, o que cada uma pode aprender com a outra, ou até mesmo como facilitar o relacionamento entre todas elas. E é com esse foco que hoje a gente recebe o professor Nelson Fragoso, assessor de capacitação da incubadora Mackenzie, e do administrador Sidney Oliveira, que é especialista no estudo das gerações. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos ao Tela Mackenzie. Tá ótimo. Obrigado. Olha, essa divisão das gerações, vou começar perguntando para o Sidney Oliveira, essa divisão já existe há muito tempo. Eu fui fazer uma pesquisa na internet e encontrei aqui que nós temos a geração perdida, que é dos anos 10, a grande geração, que é do início da década de 20, e a geração silenciosa, que é do final da década de 20. Enfim, por que a sociologia divide tanto assim? Bom, na verdade não foi tanto a sociologia, mas foram os publicitários. Na década de 60, tentando entender os jovens da época, a televisão chegando, a comunicação se expandindo de maneira mais intensa, levou os marqueteiros da época a tentar entender o que eram aqueles jovens. Aí eles começaram a ver algumas peculiaridades, justamente quando esses jovens nasceram. E eles nasceram durante um período de grande crescimento populacional, que aconteceu durante as décadas de 40 e as décadas de 50. Tanto é que deu o nome da primeira geração que recebeu um nome foi a Baby Boomer, justamente por conta dessa explosão de bebês. Aí, justamente, a Baby Boomer recebendo o nome,
precisa adequar as demais gerações. Então começaram a surgir nomes ou tendências de explicar nomes para as gerações anteriores. Então os nomes vieram a partir desse movimento na década de 60, cresceu bastante na década de 70, na década de 80 com o surgimento inclusive dos Yups, aquele movimento ultra competitivo dos jovens que entravam no mercado de trabalho, eles começaram a dar um nome assim, o que é essa geração? Surgiram vários nomes para essa geração, mas o que pegou foi a geração X, para explicar essa juventude. Posteriormente, até por uma questão de sequência, começaram a dar nome para os jovens que nasceram a partir da década de 80, ou mais precisamente na década de 90, que são os jovens tecnológicos, ou pelo menos que viram o surgimento da tecnologia durante a primeira infância. Aí receberam o nome de geração Y. Para não ficar só nelas, eu vi que a reportagem ainda não citou as demais, nós temos também a próxima geração, que já está recebendo o nome de Millennial, Google, a geração... Da internet. Mas o nome que está pegando é geração Z, até fica uma sequência. O que fica depois disso, aí a gente vai ter que ver o que surge no mercado mesmo, né? Isso aí a gente discute nos próximos Telas Temos Mackenzie. tempo ainda para discutir. Muito ainda. tempo, né? Gerações virão por aí. Logicamente. É verdade. Professor Nelson, o senhor trabalha lá na incubadora Mackenzie, muitos jovens surgindo com ideias para o mercado de trabalho, o senhor que já pertence a outra geração. Como é que é o relacionamento que o senhor tem com os jovens, hein? Então, eu acho que o fato de a gente ter como profissão ser professor universitário, a gente já está um pouco preparado e a cabeça meio direcionada em lidar com essas pessoas, né? Lidar com essas diferenças. Então, essa necessidade de a gente se adaptar à forma deles enxergarem, né? Agora, eu enxergo que essas denominações, elas também são muito relativas, porque eu sou mais velho que você, com certeza. Na minha época de jovem, eu também era ansioso, eu também queria revolucionar o mundo, eu queria fazer coisas fantásticas, né? Eu queria ir para a Lua, eu queria ser atleta, eu queria ser militar, eu queria fazer educação física, marketing, eu queria fazer tudo. Era praticamente o mundo era Y. meu. O que acontece com a criança, com o jovem de hoje. E a criança também vem com essa formação. Então, esse desejo de transformar o mundo, né? A Elis Regina tinha uma música que ela falava exatamente sobre isso. Eu acho que tem algumas características que não se referem muito ao contato que a gente tem com a tecnologia ou não. Sim aquela questão da idade da descoberta, ou do sonho, ou do desejo de ser alguma coisa diferente e não ser só mais uma pessoa na população. Eu acho que isso é o que interfere muito mais. E trabalhar com jovem é necessário pensar como jovem, né? É tentar entendê-lo sem ignorar a experiência que você tem, né? Então, o nosso papel não é ser pai dele, é meio ser aquele tio que está disposto a ouvi-lo. Então, a gente cria uma proximidade, né, com eles. Eu queria completar, porque na realidade a gente está vendo aí um monte de movimentos. Um deles, por exemplo, é justamente esse estereótipo que se traz para o jovem. Jovem é jovem, jovem é ansioso, jovem quer fazer tudo ao mesmo tempo, jovem às vezes perde o foco, jovem tem uma vontade grande de abraçar o mundo, tem uma sensação muito forte de poder. Quer dizer, ele é poderoso, ele pode fazer isso, e isso não é característica da geração de jovens de hoje. Isso toda geração de jovem é assim. Então, não são essas características, aliás, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala dos rótulos por conta dos estereótipos. Porque esse estereótipo, ele rotula de um jeito negativo. E aí a gente começa a falar, tem o velho que é assim, o velho mais velho, o jovem mais jovem, cada um vai de um jeito sendo rotulado. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente está falando de uma juventude, sim, que teve influências diferentes de outras juventudes por conta do contexto social que a gente está vivendo. Nós vivemos num mundo mais tecnológico hoje, então é óbvio que esse contexto afeta não só os jovens de idade, mas todas as pessoas. Até como eu posso dizer, hoje a juventude ela está estendida. Até um tempo atrás a gente poderia dizer que ser jovem era final de 30 anos. Hoje a gente pode imaginar e ver pessoas agindo e tendo comportamento de jovem com seus 50, 60 anos, inclusive.
Então, uma adolescência praticamente estendida. A juventude estendida. Eu diria Juventude que estendida. Em alguns casos, assim, tem alguns que são casos, adolescentes. Eu vou chamar de distúrbio, né? Mas é um Porque de maturidade. é muito difícil, justamente a generalização, de você pegar as pessoas e meio rotular, né? Porque, na verdade, o que você tem hoje são características de uma quantidade de informação que esse jovem tem muito maior do que nós tínhamos quando nós éramos jovens. E esses jovens de hoje, da geração Y, eles já são tios para a geração Z, né? Que você vê aí um moleque aí de 6 anos, 7 anos, 5 anos, mexendo com tecnologia com uma facilidade que essa geração Y já não tem essa facilidade. O que me surpreende também é o fato de que os bebês que nascem hoje já nascem no Facebook. Eles nascem, a foto já está no Facebook, o pai já está conectado, a criança mesmo já está no Facebook com 3 anos de idade, ela já está desempenhando tudo aquilo que uma pessoa, enfim, é muito cedo, tudo é muito cedo. Então me surpreende bastante. Mas você veja, quando eu era moleque, e foi na época que a televisão começou a invadir as casas, né? Na década de 70, tal, quando começou a televisão colorida, os meus avós achavam isso também, né? É tudo muito cedo, para onde vai parar essa sociedade? Onde já se viu? Quem configurava o videocassete e a televisão quando chegou na tua casa e não era mais seletor, era a televisão por botão, quem configurava eram as crianças da época, né? Então essa coisa da tecnologia, ela é inerente à criança ser mais exposta do que pessoas mais adultas. E a rapidez dela aprender mesmo, né? Eu entrei na sala de aula essa semana e falei, você chegou a conhecer a televisão com o seletor? Eles olharam para mim com aquela cara, o que é seletor? Que seleciona canal, era um botão de virar. Eles não têm ideia o que é isso, porque hoje é tudo, mas veja, o que é isso? É o avanço. A tecnologia, ela vai avançando e o jovem ele é mais predisposto a aprender. Ele até tem mais vontade de aprender mesmo. A gente já está, mas, tudo bem, correto. Eu dou lá para o meu filho, vê como programa e depois você me dá um toque. Né? Ele tem mais essa curiosidade. Eu acho que isso é mais em relação da juventude do que propriamente uma juventude era mais interessada que a outra. Não é bem por aí. É verdade. Professor Nelson, aliás, já que estamos falando de juventude estendida, jovens, adolescentes, no próximo bloco a gente vai mostrar uma empresa criada nos padrões da geração Y. É o que você vai ver daqui a pouco, depois do intervalo do nosso Tela Mackenzie. Até lá! Estamos de volta com o Tela Mackenzie, hoje falando sobre gerações. E como prometido, você vai conhecer agora uma empresa tipicamente da geração Y. Uma empresa com espírito jovem, onde trabalham também pessoas que vêm de outras gerações. Nossa equipe visitou a agência Dreams, que produz brindes especializados. E essa empresa é pioneira neste ramo no mundo. E é o que vamos ver agora nessa matéria do repórter Bruno Schnell. O que há de tão surpreendente nas empresas que surgem vindo de ideias de jovens profissionais? Como eles conseguem conquistar tão cedo o mercado? Talvez a resposta para isso seja nas características de sua geração. E é justamente isso que iremos abordar nessa matéria. A intimidade com o uso da tecnologia traz um diferencial muito grande para os empreendedores da geração Y. Esse domínio traz um ar mais inovador para os negócios. É mais ousado, informativo e ajuda o serviço a progredir. Como exemplo de uma empresa Y de sucesso, temos a agência de comunicação Dreams, criada por Marcele Come e sua sócia Fernanda Lancelotti, que desde o surgimento do negócio adotaram uma política de trabalho pouco convencional. A começar pelo ambiente, dentro da Dreams temos um escritório moderno e com toque de arte. As paredes são coloridas, formando um ambiente leve e bem arejado. Eu acho que se a gente for olhar o nosso mercado, as agências de propaganda, elas são diferentes, né? A gente tem N agências legais,
que são muito diferentes de um escritório convencional bege do Correio ou de uma empresa multinacional. Então, tem isso, assim. Acho que porque tá na gente. Quem é de comunicação gosta de design, vivencia isso na sua vida pessoal e tal. Na agência, os profissionais trabalham em horários flexíveis, podendo alternar o horário de entrada e saída, desde que não comprometa o desenvolvimento e o prazo do seu trabalho. Óbvio que a gente tem regra, muito longe de bater cartão, mas existe um mínimo, um horário a ser cumprido. Mas eu acho que a flexibilidade está em você entender que as pessoas podem ter responsabilidade e vai ter a minha festa de formatura, marquei cabeleireiro, que para determinadas empresas pode ser visto como uma coisa, não vai, aqui não, aqui a gente... Tem isso, sabe? De querer que todo mundo consiga ter também sua vida pessoal. Para Ana Paula, gestora de qualidade pertencente à geração X, trabalhar com uma chefe mais nova é muito compensador. No meu entender, a relação que eu tenho com as minhas chefes, com as minhas diretoras, são muito boas. E são amadurecidas mesmo. Eu acho que eu acrescento muito, como eu também aprendo muito. É uma coisa de mão dupla. Cada vez mais surpreendentes, esses jovens estão preparados para assumir empresas trazendo produtos ou serviços inovadores. Então não estranhe se amanhã seu chefe for uma pessoa de apenas 20 e tantos anos. Talvez seja ele quem irá ajudá-la a conquistar uma carreira de sucesso. Professor Nelson, o senhor gostaria de trabalhar numa agência assim? É sempre bom, né? Mas agência Então, a agência tem essa característica, né? Foi o que ela falou. A agência já é um ambiente geralmente um pouco diferenciado. O que a gente percebe é que muitas empresas começam a caminhar nessa direção de enxergar a tecnologia como um aliado, né? Então, tem empresas que incentivam muitas vezes ou criam um ambiente onde o funcionário trabalha em casa, né? Que é o home office. Então, o cara de casa ele produz, trabalha, recebe os e-mails, se comunica, que é algo que há mais de 40 anos as áreas de vendas trabalham. Quantas empresas, da época que o consórcio era um boom de mercado, eles tinham uma reunião mensal às segundas-feiras com os representantes de consórcios, os vendedores, e durante a semana eles tinham que cumprir meta. Só que não existia a tecnologia de hoje. Então, hoje, você passa e-mail pelo seu celular, você recebe e-mail, né? Da onde você estiver, você tem os palms, você tem várias formas de se comunicar. Então, as empresas hoje têm esse trabalho diferenciado e aprenderam, né? Isso é uma evolução da área de recursos humanos, de que o bom profissional não é aquele que bate o cartão às 8 da manhã e bate o cartão às 5. O bom funcionário é aquele que está motivado no que faz e produz num determinado espaço de tempo, que é o ideal para ele cumprir as metas dele. Então, um dia ele vai no cabeleireiro, como a reportagem falou, mas no outro dia ele dobra o horário, fica 20 horas trabalhando e cumprindo aquilo que ele tem um prazo para entregar. Ou às vezes, professor, acredito que nem precisa a pessoa estar na empresa, né? Eu mesmo, como jovem, às vezes me coloco nisso. Eu mesmo aqui no trabalho na TV Mackenzie, às vezes eu estou em casa, eu estou no shopping, eu estou pensando naquilo que eu vou produzir na semana. Eu fico pensando no Tela Mackenzie que a gente vai gravar. Eu não sei se essa é uma característica marcante da nossa geração, Sidney. Essa coisa de a gente passear, a gente ir nos lugares e continuar pensando no trabalho, de como desenvolver melhor o seu trabalho. Isso é uma tendência? Não, mas isso não é uma característica de geração, não. Aliás, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é óbvio, quando a gente fala da geração Y e começa a colocar os jovens, a gente tenta sempre imaginar um ambiente de trabalho todo descolado, com telas e tudo mais, e isso é característica de alguns tipos de negócio que atraem o jovem, mas não são todos os jovens. Eu imagino que a gente ainda vai continuar tendo médicos, vamos continuar tendo pilotos de avião, vamos continuar tendo gerentes de bancos, e esses ambientes são diferentes desse ambiente descolado. Nós ainda vamos ter cartório, nós ainda temos entidades públicas, nós temos uma série de outros mercados
que também terão jovens. E tem jovens trabalhando. Então a gente começa a criar um lúdico de que tudo tem que ser super descolado e que tudo tem horário flexível. Tem coisa que não tem horário flexível porque não é característica. Assim como tem ramos de atividades que são permitidos uma certa flexibilidade. Então eu acho que assim, nós estamos num tempo novo, onde os profissionais têm diante de si uma nova realidade. O que aconteceu é que a tecnologia permitiu que uma parte da nossa vida profissional invadisse o que a gente chama de vida pessoal. Exemplo, hoje você pode responder um e-mail, inclusive do trabalho, no celular, independente se é sábado, domingo, horário. E, inclusive isso aí a legislação está tendo que correr atrás, né? Porque a legislação não previa esse tipo de trabalho remoto. A gente está começando a descobrir que a legislação vai precisar ser atualizada para contemplar esse tipo de realidade hoje, que é uma realidade um pouco mais fluida do trabalho. As pessoas vão se adaptar a essa realidade. Eu acho que assim, é muito prematuro dizer que isso é da geração. É óbvio que a geração de novos profissionais que entram no mercado de trabalho, elas estão buscando muito mais o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional do que as gerações anteriores tiveram a oportunidade. Hoje nós estamos discutindo isso e as empresas, de um modo geral, buscam contemplar um pouco mais desse processo de vida pessoal dentro do ambiente de trabalho. Agora, é utopia imaginar que todas as empresas no futuro vão caminhar para um ambiente descolado, que é sempre característico. Você citou bem a questão dos vendedores que já trabalham com horários flexíveis, ou o ambiente de agência de publicidade sempre foi descolado, sempre foi um ambiente já que lembra um pouco mais estímulos que levem à criatividade, até porque é o objeto de trabalho deles. Agora imagina numa siderúrgica descolada, não existe isso, existe o ambiente da faculdade. Imagina o professor, ele é um funcionário, né? Ele está lá trabalhando. Então, imagina ele ter horário flexível. Como é que faz a turma para ter aula? Né? Verdade. Não, mas imagina você chegando no hospital. Você chega no hospital, o médico está lá, hoje eu estou no meu horário, vou fazer home office. E quem é que atende? Então, assim, é óbvio que a gente pode trabalhar tudo isso a partir da discussão do que é a vida pessoal versus a vida profissional, mas nós estamos vendo essa transformação e que ela não é só do jovem. O que eu tenho reparado muito bem é que mesmo pessoas de outras gerações se dão muito bem nesses ambientes um pouco mais fluidos, um pouco mais flexíveis, diante da própria realidade, da própria experiência. Uma coisa que é mais fácil a gente imaginar é que o profissional que tem mais experiência, ele está se dando melhor no trabalho flexível na sua casa, porque ele já tem a rotina de trabalho, diferente do jovem que ainda não tinha estabelecido uma rotina, uma disciplina. E quando a gente está falando de trabalho, por exemplo, home office, a disciplina é fundamental, porque senão você se deixa envolver por outras atividades e você não tem foco no trabalho. E aí que entra a questão, por exemplo, o jovem que é empreendedor. Essa nova geração Y que surgiram para todo lado empreendedores, a Campus Party está aí para confirmar isso. Como é que ele consegue obter essa disciplina, assim, sem experiência? Como é que ele consegue? Existe alguma dica, alguma forma? Agora ele gosta de falar o seguinte, quantas das empresas empreendidas pelos jovens, elas têm sustentação? A gente ouve falar do Facebook, a gente ouve falar de uma série de empresas que deram resultado, mas a grande maioria está passando e morrendo. Ela vai, começa, morre, é tentativa e erro. Esse jovem realmente está aprendendo a estabelecer algumas coisas que são inerentes ao trabalho. A disciplina é importante, o foco é importante, a própria metodologia de trabalho pode ser diferente das metodologias anteriores, mas ele tem que buscar essa metodologia. Então, isso tudo também está fazendo parte de um processo de amadurecimento desse jovem no mercado, no campo profissional. Então, eu vejo que isso tudo é uma transformação, a gente está tendo a oportunidade de ver essa transformação acontecer e, evidentemente, um fato novo está acontecendo, que é justamente a geração anterior, que é a geração Baby Boomer e X, que deveriam estar fora do mercado de trabalho ou estariam saindo do mercado de trabalho para o jovem entrar, essa geração ela está convivendo mais por um tempo maior com o jovem. Então, o que a gente está vendo hoje é um novo profissional que tem essas influências novas e tem também influência das gerações
anteriores, mas uma influência muito mais profunda do que qualquer outro tempo. Porque existe uma coisa, eu acho que isso sim, toda essa nova realidade dessa geração, essa necessidade de fazer a diferença, eles têm um apoio muito maior das outras gerações, Sim. que vem com conhecimento. Então você vê todo o processo, mesmo naquilo que eu trabalho, que é a incubadora. O que é a incubadora de empresa? E por que é algo que vem forte, né? Qual é o papel? É evitar que esses empreendedores jovens tenham que aprender através da tentativa e erro. Então, eles vêm e passam por todo um processo de transformação e amadurecimento para justamente, a hora que eles vão com um projeto para tornar aquilo uma realidade de mercado, eles estarem não só preparados quanto à questão técnica, mas também quanto às questões pessoais. Então, muita empresa morre hoje sem precisar causar prejuízo social. Ele morre dentro da incubadora, porque as pessoas não têm perfil empreendedor, eles têm um sonho de ter um negócio, né? Antigamente você não tinha esse processo, ele ia para porrada. Ele ia, quebrava a cara, falia todo mundo, e aí ele falava, não, isso não é para mim. Hoje não, uma boa parte das empresas que a gente acompanha, não são todas que vão para o mercado, né? Tem uma que a gente está vendo aí, dentro da nossa realidade aqui da universidade, que é o Sistema Brasileiro de Mídia Digital. Ele começou dentro da incubadora como algo pequeno, hoje ele tem já vários clientes, tem um desdobramento dessa empresa em mais duas. Então é uma empresa que a gente vai conhecer muito forte no mercado em breve. Mas é uma empresa que os sócios, eles foram dentro do processo da incubadora amadurecendo como pessoas, não só na questão técnica. Na questão técnica, o conhecimento eles tinham bastante. Mas como empresário, entender o segurar, o saber a hora de pôr o pé no acelerador ou não, eles estão aprendendo a ser gestor de um negócio. Bem, eu agradeço a presença de vocês dois aqui no Tela Mackenzie, foi muito produtivo. E é claro que a gente continua a debater as gerações, enfim, principalmente no livro do professor Sidney Oliveira, que se chama Jovens para Sempre, Como Entender os Conflitos de Gerações, lançado recentemente pelo professor, e é claro que é uma continuação dessa nossa discussão de hoje, que vale a pena você conferir também. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.